mensagem do Senhor, Pai. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Glória a Estou Deus. muito feliz de estar aqui nessa casa. Sim. Fiquei muito alegre quando encontrei o pastor Moisés ali na porta. Trabalhamos juntos lá na garagem. Ele é uma bênção. Não estou falando porque estou aqui. Quem sabe, é o nome de Deus, dá bom testemunho, irmãos, lá onde ele trabalha. Lá a gente pode fazer a obra, ela não é fácil, é batalha, é guerra, né, pastor Moisés? Mas Deus tem usado a gente lá para falar do amor de Jesus para muitas pessoas ali. Eu fiquei muito feliz que ele me fez um convite para estar aqui em um culto, e eu não pude estar porque tinha culto lá em casa. E aí o Senhor preparou o dia para eu estar aqui. Aleluia. E quando eu cheguei, encontrei na porta, meu coração se alegrou, porque eu já tinha o desejo de vir, só que eu não sabia que era aqui, na igreja dele. Então Deus é maravilhoso. Irmãos, Deus está aqui. Quem crê que Jesus está aqui? Deus vem falando através de cada oportunidade, tem sido bênção. Eu queria adorar o Senhor com os 2 corinhos. Quem souber e puder me ajudar, o pandeiro está aqui. Quem quiser tocar para nos ajudar. Aleluia. Aqui nesse lugar é lugar de receber vitória. Aqui nesse lugar é lugar de receber vitória. Se você ora, se você chora, tem um anjo bem pertinho de você. Se você ora, se você chora, tem um anjo bem pertinho de você. Dá lugar, dá lugar ao anjo do Senhor. Dá lugar, dá lugar ao fogo abrasador. Dá lugar, dá lugar ao anjo do Senhor. Dá lugar, dá lugar ao fogo abrasador. De madrugada eu estava orando, quando senti que alguém me tocou. De madrugada eu estava orando, quando eu senti que alguém me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. E o azeite desce lá na oliveira, só não enche o vaso, que está de qualquer maneira. O azeite desce lá na oliveira, só não enche o vaso, que está de qualquer maneira. Ô glória! O azeite está descendo aqui. Só não vai encher o vaso que tiver de qualquer maneira. Mas se tu veio buscar, o Senhor vai te encher. Ô glória! Quero compartilhar com os irmãos Sim, Deus. a palavra do Senhor que está em Romanos 8. Romanos 8, do 24 ao 28, que vai dizer assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração e sabe qual a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Pode se assentar? Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é muito forte.
Essa palavra ela vem falando da ação do Espírito Santo em nossas vidas, né, irmão? Aleluia. Porque, segundo a palavra de Deus, que eu acabei de ler aqui agora, no verso 26, a palavra vai dizer que o Espírito Santo ele veio para nos ajudar nas nossas fraquezas. Porque muitas das vezes não sabemos pedir ao Senhor como convém. Porque no momento da tribulação, no momento das dores, da aflição, a gente pede o que no momento a nossa carne está sentindo. E não pedimos aquilo que vai de acordo com a vontade de Deus. Mas o Espírito que conhece a intenção do coração, ele intercede por nós da maneira correta, com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade de Deus. Aleluia. Porque nem sempre nós vamos pedir segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade momentânea em meio à tribulação que a gente tem passado. E dentro desse texto, o Senhor ele me leva até Elias. E na passagem de Elias, a gente vai ver uma ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. A gente vai ver aqui um profeta de Deus, um homem levantado de Deus com muita ousadia, muita coragem, um homem com muita intimidade com o Senhor. Esse homem, ele olha para Samaria e ele vê um rei que se deixou corromper, que trouxe idolatria para o meio de Israel, casou com uma mulher idólatra, uma mulher estrangeira. Agora esse homem planta lá dentro de Israel um altar para Baal. O profeta Elias ele se levanta como boca de Deus naquele lugar. Aleluia. E ele profetiza contra Acabe. Oh, meu Deus. E segundo a sua palavra, Aleluia. ele profetiza que não irá chover. A palavra de Deus vai dizer que imediatamente o céu se fecha. Agora, como pode um homem profetizar segundo a palavra dele e imediatamente Deus atender? Um homem que tinha intimidade com o Espírito Santo, um homem que tinha intimidade com Deus, quando ele abre a boca e profetiza, Deus bate o decreto. Um homem profetizava e Deus assinava embaixo. Era uma intimidade que ele tinha com o Senhor. Agora, nesse momento, ele profetiza. E você pensa que ele está isento também da tribulação? Não, irmãos. Ele profetiza contra Israel, contra o rei Acabe. E agora o Senhor manda ele sair de lá e fugir para o Querite. E lá no Querite o Senhor falou para ele que ele beberá água do Querite. E durante o dia os corvos o levarão pão e carne. E durante a noite os corvos também levariam pão e carne. A palavra de Deus vai dizer que ele fica um período ali até que o rio começa a secar. Você não acha que Deus poderia fazer brotar água do chão? Deus poderia trazer uma nuvem e chover só no Querite para o profeta. Mas aquele mesmo que profetiza contra o pecado acaba também entrando na prova. Profeta também passa a prova. Crente passa a prova. Ser cristão não é só viver em bonança e momentos de alegria. Cristão também passa por aperto, por tribulação, provação. E ali o Senhor vai dizer para ele: Elias, agora você vai sair do Querite e você vai para Serepta, porque eu já ordenei lá em Serepta que uma viúva te alimente. Agora você para pensar, você é um profeta de Deus, um vaso de Deus que está passando uma tribulação terrível. Aí o Senhor fala assim: sai dessa terra e vai para outra terra que ela vai te alimentar. Talvez teu coração se enche de alegria. Oh Jesus, tu és maravilhoso. Agora tu vai levar eu para um lugar, Senhor, de fartura, um lugar de riqueza. Talvez o coração da pessoa se enche de alegria. Mas irmãos, Deus não levou ele para um lugar de fartura. Deus não levou ele para um lugar de riqueza. Deus levou ele para um lugar também de fome. E chega lá em Serepta. Na entrada de Serepta ele encontra a viúva. E ele fala para a mulher: me dê um pouco de água. E quando a mulher entra para pegar um pouco de água, ele fala: traga também um punhado de pão. E agora aquela mulher vai dizer para o profeta: Senhor, eu não tenho comida em casa, eu só tenho um pouquinho para preparar para mim e meu filho, e nós iremos morrer. Aquele homem ali, irmãos, ele podia ter paralisado e ter ido embora. Mas ele não paralisou, sabe por quê? Ele estava debaixo de uma palavra. O Senhor falou para ele lá no Querite: vai lá, eu já ordenei a viúva que te alimentasse. Havia uma palavra liberada. Meu irmão, quando tu estiver debaixo de uma palavra, ainda que a circunstância pareça desfavorável,
palavra, isso é fé. A mulher vai lá, irmãos, prepara primeiro para ele. E a palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher prepara primeiro para o profeta. E depois que ela prepara para o profeta, o azeite da botija não se acaba e nem a farinha da panela. Enquanto ela está alimentando o profeta, o Senhor está multiplicando dentro da casa dela. Enquanto você faz a obra do Senhor, você cuida de alguém que é da casa do Senhor, o Senhor não deixa faltar dentro da tua casa. A morte estava batendo na casa daquela mulher, mas por que aquela mulher brigou com o servo de Deus dentro daquela casa? Porque aquela mulher cuidou do servo de Deus, teve galardão do céu para ela. Porque a palavra do Senhor também diz que há galardão do céu para quem honra e cuida do profeta do Senhor. E ela cuidou do profeta do Senhor. E quando a morte bateu na casa, a morte teve que bater em retirada, porque Deus usou aquele homem para orar por aquele menino morto. E a morte teve que sair de lá. E aquele menino ressuscitou. Muitas coisas o Senhor fez na vida de Elias. Muitos milagres o Senhor operou. Todas as vezes que Elias orava, o céu se abria e Deus mandava a resposta. Toda vez que Elias ia fazer algo para Deus, Deus assinava embaixo. Agora Elias sai de Serepta. A Bíblia vai dizer que Elias, segundo Deus, é direcionado a se apresentar a Acabe. Mas a palavra também vai dizer que Acabe já tinha procurado Elias por todas as cidades e não encontrou Elias, porque Jezabel almejava matar aquele homem. Acabe dizia que Elias era o perturbador de Israel e tinha sede na vida de Elias. Mas quando o Senhor tem uma obra na vida do crente, pode Satanás te perseguir de qualquer jeito. O Senhor é Ele que te esconde. O Senhor é Ele que te guarda. O Senhor guardou Elias. Acabe não achou Elias em lugar nenhum, porque quem estava guardando Elias era o Senhor. Ele só encontrou Elias quando o Senhor deu a ordem. Elias vai lá e se apresenta a Acabe. A palavra vai dizer que Elias se apresenta a Acabe. E quando Elias se apresenta a Acabe, aí Elias faz a ele um desafio. Eu te desafio a trazer os 400 profetas de Baal no Monte Carmelo juntamente com o povo. E o Deus que responder naquele altar com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Aleluia. Um homem ousado e corajoso, sabendo que um rei, não é qualquer um não, é um rei, buscava mal contra a vida dele. Ele mesmo assim obedeceu e foi lá profetizar. Ali a palavra vai dizer que ele diz assim: vocês são muitos, pega um bezerro, prepara o altar, sacrifica ao seu Deus, mas não põe fogo. Começa a clamar a ele. Se ele responder com fogo, ele é Deus. E a Bíblia vai dizer que aquele povo se cortava, aquele povo pulava, clamava, e o fogo não descia. E Elias até zombou e riu daquele povo, porque aquele povo fez de tudo, irmãos. Mas quando Deus não quer, não tem jeito. Deus não permitiu que o fogo descesse de Baal, porque quem ia mandar fogo era o verdadeiro Deus. Agora tu olha Elias para lá. Elias não coloca o bezerro de qualquer maneira no altar, não, irmãos. Primeiro ele chega, ele restaura o altar, ele limpa. Porque Deus não trabalha no meio de altar quebrado. Deus não trabalha no meio de altar rachado. Deus não trabalha na sujeira. Porque o nosso Deus, ele é santo, ele é limpo, ele é puro. Então ele começa a restaurar o altar, ele começa a consertar o que está quebrado. Às vezes queremos que Deus desce com fogo no altar, irmão. Mas se o altar estiver quebrado, se estiver impureza, o fogo não desce. Fogo estranho talvez, mas o fogo de Deus não. E ali nem o estranho desceu, porque Deus não permitiu. Não tinha fogo nenhum. E ele restaura, limpa, coloca o bezerro. A palavra vai dizer que ele ainda é mais ousado. Ele agora pede para que os homens tragam água. E 3 vezes eles enchem a botija de água e jogam em volta do holocausto. A Bíblia vai dizer que quando Elias clama, o fogo desce e consome tudo, até a água. Qual fogo que suporta a água, irmão? Não tem fogo que suporta a água, não. O único fogo que combate a água é o fogo de Deus. O fogo de Deus, ele não apaga, ele não cessa. Ele consumiu todo o holocausto, as pedras, a água, o bezerro. Deus ali honrou a palavra do servo dele. Deus provou para Israel quem era o Deus de Israel. E Elias falou: agora vocês vão decidir a quem vocês vão seguir. Se é a Baal ou se é o Deus de Israel. A palavra vai dizer, estou correndo, irmãos, para chegar onde Deus quer. A palavra vai dizer que
Ali 450 profetas são mortos pelo povo e mortos por Elias, a espada. E todo aquele tempo de sequidão, a partir daquele momento, através da vida do profeta, assim como ele profetizou no início, que através só da palavra dele, Deus mandaria chuva. Ele ora, por 7 vezes ele ora, e na 7ª vez o Senhor faz descer a chuva, e a chuva desce naquele lugar. Agora, o rei Acabe chega em casa e fala para Jezabel o que tinha acontecido. Aquela mulher cheia de espírito imundo, irmão, endemoniada, agora se levanta contra o profeta de Deus, muito irada, e fala: assim como foi na vida deles, farei acontecer na tua vida. E ela bota o povo para caçar. E agora a gente vai entrar na palavra, onde Deus falou no meu coração, que através da ameaça, por causa da ameaça de Jezabel, Elias ele se levanta e foge para escapar da sua vida. Antes, um homem ousado, um homem corajoso, profeta do Senhor, que orava e Deus atendia, que orava e Deus mandava fogo, agora está escapando para fugir do inimigo. Um homem que nunca levou fogo, nunca fugiu do inimigo, agora está fugindo com medo. Há momentos na tua vida, crente, que você fraqueja. E não é porque você não tem o Senhor. Não é uma fraqueza normal, é porque tu é humano. Nós somos humanos. Aleluia! E há momentos sim que a nossa carne não fraqueja. Há momentos sim que o medo bate. E aqui nessa palavra, esse homem ele viu todos os profetas da região serem mortos por Jezabel. Sobraram só 100 porque foram escondidos. Ele era o único que estava profetizando. E ele agora sabe que tem um exército inteiro, um reino inteiro atrás dele para matar. E não é uma morte qualquer não. É alguém que está com muito ódio no coração. Aquele homem ele teme, ele foge. E a Bíblia vai dizer que ele vai para o deserto. E a caminho de um dia ele encontra um pé de zimbro. E debaixo do pé de zimbro ele se deita e pede a morte. A Bíblia fala que ele vai dizer assim: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. A Bíblia vai dizer que ele deitou e dormiu debaixo do pé de zimbro. Irmãos, esse homem ele não queria morrer. Era desespero de alma. Crente tem desespero de alma. Há momento que a nossa alma está aflita. E é nessa hora que o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida e na minha vida. Porque quando Elias ele foge, deita debaixo do pé de zimbro e pede a morte, Elias não quer morrer. Como assim, irmã? Ele não quer morrer. Se ele quisesse morrer, era só ficar onde ele já estava. Jezabel já estava chegando ali pertinho para pegar ele e matar. Por que ele foge? Ele não quer morrer. É mais ou menos quando você e eu estamos no desespero. A tribulação está grande, a luta está grande, parece que não tem mais jeito, parece que nada vai mudar, está difícil. E aí você clama aos pés do Senhor, fala: Senhor, não aguento mais, me tira daqui, me leva. Não estou aguentando mais viver essa vida. É muita luta, é perseguição, é confusão na igreja, é confusão no trabalho, é confusão dentro da minha família, é levante. E às vezes, irmãos, os levantes são dos próprios da casa. Às vezes tu pensa assim: ah, eu vou ter levante do irmão lá de fora, do vizinho lá que não é crente. Não, irmãos, às vezes o levante é dos próprios do meio, dos próprios da casa do Senhor. E às vezes a gente fica decepcionado, desanimado, querendo parar. Ali Elias, irmão, desanimou. O desânimo entrou. Quando o irmão estava falando aqui na frente que ele ficou desanimado, o Senhor falava no meu coração sobre essa palavra, confirmava a palavra. Porque há momentos na vida do crente que o desânimo bate, dá vontade de não ir para a igreja, dá vontade de ficar em casa, ficar prostrado. Mas o Senhor não te chamou para ficar prostrado dentro de casa, não, irmão. Dentro de casa tu não vai ter vitória. Deus te chamou para a obra. Quanto maior for o levante do inimigo na tua vida, é aí que tu tem que se levantar e buscar o Senhor. Não é ficar prostrado
Ananias olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Então Elias comeu, bebeu, e tornou-se a deitar. Tu olha aí, um homem cheio de Deus. E aí, igreja, somos cheios de Deus, mas somos falhos. Somos cheios de Deus, mas há momento que o cansaço bate. A vontade é de ficar prostrado, mas o Senhor não deixa o escolhido dele ficar caído. A palavra vai dizer que pela outra vez, pela segunda vez, Deus envia um anjo de novo. E agora o anjo toca. E ele agora não só toca, mas ele traz uma palavra: levanta e come, porque muito longo será o teu caminho. Aleluia, glória seja o Senhor. O Senhor não trouxe você aqui para você ficar prostrado. O Senhor não te chamou para o inimigo te paralisar, te colocar medo. Se o Senhor te chamou, Ele te garante, meu irmão. Se levanta, come desse pão, beba dessa água. Quanto mais tu come desse pão e bebe dessa água, mais você fica forte. E a gente vai lá em Romanos, porque todas as vezes que Elias orou, o Senhor respondeu, menos uma, quando ele pediu a morte. Porque quando fala em Romanos que o Espírito Santo, som do coração, som da mente, ele sabe a intenção do teu espírito, do teu coração, e ele intercede a Deus com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade de Deus. Então, segundo a vontade de Deus, e conhecendo o coração de Elias, eu entendo que enquanto Elias falava assim: Senhor, tira a minha vida, o Espírito Santo ouvia aquela oração, colhia aquela oração, levava para Deus e falava assim: Paizinho, ele pediu para morrer, mas ele não quer morrer, ele quer a solução. O desespero na alma dele está tão grande que ele quer parar. O desespero na alma dele está tão grande, ele não sabe mais o que fazer, que ele está pedindo para morrer. Mas ele não quer morrer, Senhor, porque tu tem obra na vida dele. Então, meu Senhor, desce com uma palavra hoje para esse homem se colocar de pé. E a palavra do Senhor foi para ele: levanta, come desse pão, beba dessa água, que muito longa é a tua caminhada. O Senhor está falando para a crente aqui que entrou desanimado: coma desse pão, beba dessa água, se levanta, porque muito longa é a tua caminhada. Satanás não vai te matar, Satanás não vai te parar. Quando chegar o tempo de eu parar, eu mesmo farei acontecer, diz o Senhor. Satanás não vai tocar crente aqui não. Se entrou alguém desanimado nessa noite aqui, hoje o Senhor vai te renovar nessa noite. Hoje o Senhor vai descer com o pão do céu, com água. O Senhor vai tocar em você, vai te colocar de pé, que você possa receber essa palavra. Coloque-se de pé, irmão, nessa noite. Se você entrou desanimado, irmão, cansado, coloca a mão no teu coração. Nós vamos orar ao Senhor. Esse espírito, irmãos, de perseguição, muitas vezes dentro da igreja, como se eu estou falando aqui, eu estou lembrando de uma palavra que eu preguei quarta-feira. O servo de Jericó não clamava. Ele ouviu falar de Jesus, ele começou a clamar. O povo que estava andando com Jesus, não era qualquer povo não, o povo que estava com Jesus começou a mandar ele calar a boca. O homem estava gritando e o povo que andava com Jesus mandando ele calar a boca. Mas só quem sabe a quentura do fogo, pastor, é a panela. Se tu está gritando é porque tu sabe o que tu está passando. Meu Deus. Então se tu está passando na prova, passando na luta e tem alguém tentando te parar, irmão, não para não. Quanto mais tentar te parar, mais você clama. Quanto mais tentar te pedir, mais você grita até o Senhor. Porque a vitória não está na beirada não, irmãos, a vitória está no caminho. Enquanto aquele servo estava na beirada, a vitória não chegou. Mas quando ele saiu da beirada, entrou no caminho, Deus derramou vitória sobre a vida dele. Deus tem vitória para crente aqui, mas crente que saiu da beirada e decidiu entrar no caminho. Toma posse do teu chamado, do teu ministério, e nós vamos orar nessa noite. Soberano Deus eterno Pai, mais uma vez na tua presença, Senhor. Eu não conheço, meu Senhor, a necessidade da tua igreja, mas tu conheces